Então, nós estamos, mais uma vez, dando sequência ao nosso estudo, e hoje nós vamos iniciar o parágrafo 27 e 28, que inicia um novo tema, né? Dentro disso que nós estamos estudando. Então, ele abre um novo tema e começa assim: vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo. Não obstante os percalços que se nos apresenta. Apresenta porque aqui para mim não aparece. Exige-se de vós a cabal demonstração de estar de certos da espiritualidade divina. O plano superior, olha que interessante, gente. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Devotos famintos, os fanáticos da fé, né? Aqueles que esperam que, enfim, admitiríeis, porventura, a vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Ninguém veio aqui a passeio, né? Ninguém. Cada um de nós está aqui por uma finalidade. Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, o que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há que esperar da razão iluminada pela fé. Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofor de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu, sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Então, esse é o questionamento de Eusébio. E hoje nós vamos nos prender a essa primeira parte, né? O parágrafo 27. Vanguardeiros da fé viva. Quando a gente fala vanguardeiros, vanguardeiros da fé viva, a gente logo vai associar a quê? A trabalhadores, né? A trabalhadores da fé viva. A gente manter uma fé viva, não obstante os percalços que se nos visitam, as dificuldades que temos no caminho, e mesmo assim não perder a fé. Coisas que exigem de nós uma forte demonstração de que estamos certos da espiritualidade divina. Eu pergunto a vocês, alguém aqui tem alguma dúvida da existência deste mundo invisível? Podem falar tranquilamente. Alguém aqui tem alguma dúvida? Né? Então, vamos entender uma coisa. Pensem na Terra como uma cebola. Pensem na Terra como uma cebola. Cada camada da cebola é uma dimensão. Tá certo? Cada camada da cebola é uma dimensão. Pensem na Terra, na cebola, do começo para fora. O miolinho da cebola, bem compacto, é o mundo primitivo. É a Terra primitiva. Tá certo? Então, vocês saíram desse miolinho, passaram pela primeira camada, que foi a fase do resfriamento, né, da crosta, foi a fase
da formação dos primeiros seres vivos aqui na Terra, né? Então, essa primeira dimensão, que é uma dimensão plana, linear. Depois pensem na segunda camada, né? Foi a camada de evolução dessas formas marinhas, né? Porque tudo foi semeado no grande oceano. Vocês observaram o que eu falei? Semeado. Semeado. De que forma? Simples. Enviam-se inúmeras centenas, milhares de corpos celestes dos mais variados tamanhos, meteoritos, meteoros, corpos rochosos impregnados, né, de formas vivas que vão se espalhar, se multiplicar num ambiente propício, e a partir daí a combinação dessas moléculas vai dar origem às formas de vida, né? Hoje a sua ciência já está aceitando, né, essa condição. E a terceira camada da cebola, né? Essa terceira camada da cebola é o mundo de provas e expiações. Porque essa é a condição de todo mundo jovem, de todo o universo jovem. Porque ele também está em aprendizado. Então, ele se empresta, né? Uma das condições de todos os mundos criados na sua juventude é de servir de berçário para novas formas, servir de educandário para espíritos rebeldes, servir de hospital para espíritos enfermos, servir de educandário para espíritos indisciplinados. Isso é condição sine qua non de todos os mundos primitivos. Então, nesse momento, o Cristo, eu vou falar do nosso Cristo. O nosso Cristo, neste momento, ele está inaugurando um sem número de mundos. Neste momento. Ao mesmo tempo que, neste momento, um sem número de mundos está sendo diluído, né? Porque nada se perde, toda essa matéria é reaproveitada em novos mundos. Como que foi formada a Terra? A Terra foi formada a partir de um bloco de rocha que foi sofrendo impacto de novas rochas menores, até receber o impacto de um planetóide nas dimensões de um Plutão, por exemplo, e que se tornou esse planeta nessa dimensão, que é pequeno, né? Então, só para vocês entenderem, a Terra só foi formada porque outros mundos anteriores morreram. E o dia que a Terra morrer, ela será o material, os seus detritos, né? Ela vai formar outros mundos, ela vai colaborar na formação de outros mundos. É assim que funciona. Nascer, crescer, progredir, declinar, nascer de novo. Isso serve para tudo, não é só para o espírito, né? Então, vocês estão na terceira camada da cebola. E aí, qual é a quarta camada? Existe a quarta camada? A quarta camada, vocês estão nela. Qual que é a quarta camada? Quem se arrisca? Tempo. Tempo é o que se pode chamar de quarta dimensão.
Porque o tempo, ele é uma espécie de acrisolamento dos mundos em evolução. É como se fosse uma gaiola invisível. Né? Os mundos evoluídos, eles estão fora dessa gaiola. Então, o tempo, ele é... Quando você tem acesso à sua consciência no estado de expansão, você percebe fatos que você viveu há 100 anos como se... Nós levamos o meu canal há poucos dias, nós levamos o meu canal a Pompeia, porque ela teve uma vivência em Pompeia. E nós precisávamos resgatar alguns espíritos que ainda estavam presos às formas, né, engessadas ali pela cinza vulcânica, e eles continuaram lá presos, imobilizados, né, por esses quase 2000 anos que eles estão lá nessa condição. Então, a gente foi libertar. Como ela já viveu lá, existe a questão da afinidade, de costumes, de era, de fala, de tudo, nós a levamos para poder nos ajudar nesse resgate. Né? Então, ela teve lá muito lúcida, sabendo que ela estava fazendo um desdobramento. E o que ela sentiu? Ela teve as mesmas sensações, ela entendeu a língua, ela se viu vestida com as roupas da época, e ela sabia que ela estava aqui, em 2022. Então, quando você expande a consciência, não há o acrisolamento do tempo. E é isso que eu quero explicar para vocês. Quando um ser, uma entidade, um espírito, como vocês chamam, quando essa entidade ela está num patamar, como vocês chamam, de luz, né? Essa classificação que vocês criaram, ela está fora desse acrisolamento. Então, ela viaja entre passado e futuro de vocês no momento presente. Lembra quando eu dei esse exemplo? Você está numa certa distância, quando você olha lá na frente, você abarca o todo. Mas quando você se aproxima, você só vê um pedaço. Essas entidades que estão aqui atrás, elas abarcam todo, elas veem o passado, o presente, o futuro, elas veem o todo. Né? Aí você fala assim, mas que futuro, se o futuro não existe? O futuro que você vai criar. Nós vemos ele. Nós não podemos interferir, mas a gente vê. Né? Então, vocês estão na terceira camada da cebola. E o que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão fazendo a jornada dessa terceira camada para a quarta camada, para a quinta camada, desculpa. A transição ali é o tempo. Para a quinta camada, né? Que seria a quinta dimensão. E aí? Voltem a olhar a cebola na tela mental de vocês. A cebola deixou de existir? Deixou? Então, o que acontece? A cebola continua. Continua o miolinho dela, que é a terra sendo formada. Continua a primeira camada, que é o mundo primitivo. A segunda camada, que é a formação dos seres vivos, a sua evolução. A terceira camada, que é essa em que vocês estão. A quinta camada, que é o mundo de regeneração, já onde não cabem os crimes hediondos, já não cabem as psicopatias, já não cabem esses crimes absurdos. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que lá, na parte superior e máximo da cebola, é quando a Terra vai estar naquela dimensão de mundo celestial.
Certo, senhores? Se acontecer de haver a inserção de uma bactéria, um vírus, no miolo da terra, aí no miolo da cebola, essa podridão, ela vai refletir nas camadas subsequentes. E qualquer influência das camadas superiores também é percebida nas camadas interiores. É assim que funcionam as dimensões. Então, você tem, desde a parte mais inferior até a parte mais superior, tudo interligado. Assim é com vocês também, com seus corpos. Você tem o seu eu inferior e o seu eu superior interagindo o tempo todo. Né? E eu estou falando isso porque, nesse momento em que a Terra está viajando de mundo inferior, de mundo de provas e expiações, e tentando entrar nessa outra dimensão de mundo de regeneração, ela enfrenta um muro, um bloqueio invisível muito forte, que tornam as coisas muito mais difíceis, que é o tempo. O tempo, prestem atenção, senhores, quanto mais inferior o planeta, mais denso é o tempo. Quanto mais o planeta vai evoluindo, o tempo vai se diluindo, até chegar naquele momento em que não existe mais o acrisolamento do tempo. É liberdade total do espírito, do ser. Né? E nesse momento em que a Terra está fazendo essa transição, e que está tendo esse bloqueio, essa parede invisível do tempo, as pessoas se batem no tempo, esbarram no tempo, porque ele está acelerado, muito acelerado. As pessoas não estão conseguindo acompanhar essa aceleração. Você imagina que você está num desses brinquedos aí, dos parques de diversões, de alta rotação. Só que o brinquedo está em alta rotação e você não está nessa rotação. Os seus órgãos internos, a sua mente, ela está numa frequência mais lenta. Então, o que acontece? O seu corpo físico, ele se ressente desse choque. Ele se ressente desse choque. Né? E aí você recebe todas essas consequências físicas, né? De cardiopatias, de neuropatias, de fraqueza muscular, de uma infinidade de coisas. Né? Eu gostaria de esclarecer, uma vez que nós nos reportamos na alteração do seu DNA em vida, né? Que nós fizemos algumas modificações para que desse às pessoas que estavam conosco, não só aqui nesse grupo, em todos os grupos onde estamos atuando, condições de terem uma maior vitalidade para suportar esses embates, né? Inclusive a experiência da pandemia, que foi a primeira, né? Neste século, foi a primeira mais grave, porque outras virão, podem ter certeza disso, né? Então, nós fizemos alterações benéficas. Mas uma coisa interessante de vocês saberem é que o seu DNA, ele é a assinatura de Deus. Já falei isso aqui várias vezes.
por ser assinatura de Deus, você não tem acesso a todas as informações que tem ali. Ele tem informações ocultas, né? Tem pedaços do DNA que o homem não consegue decifrar, né? E as partes que ele conseguiu decifrar, muitas ele ainda não entende, como, por exemplo, 8% do seu DNA, quase que 10%, para falar num número mais fechado, é feito de vírus. É feito de vírus. E está acontecendo um fenômeno na atualidade, né? Os grandes cientistas, que são bancados pelos governos, que são financiados, né, regiamente em suas pesquisas, como aconteceu com o nazismo na Segunda Guerra Mundial. A equipe de cientistas da Alemanha era a melhor, tanto é que os Estados Unidos arrebatou todos. Mais 300. Né? E se não fossem esses cientistas, jamais teria começado a desenvolver a sua comunicação, a sua expansão espacial, né? Então, esses cientistas, eles, com os estudos profundos do DNA, eles conseguem fazer algumas alterações naquilo que eles têm acesso, né? Você pode fazer uma alteração genética. Ora, senhores, de que forma que é feita a alteração genética? No DNA, né? Então, você implanta um DNA humano, por exemplo, num animal, e você vai obter uma terceira, um terceiro ser, uma terceira criatura, isso para o bem ou para o mal, né? E o que está acontecendo é que alguns governos, da mesma maneira como nós alteramos o DNA de vocês de forma etérea, de forma invisível, né? Eles estão alterando o DNA de muitas pessoas por vias exteriores, através de bebidas, de alimentos, porque estão alterando em massa, né? E uma das consequências dessas alterações é tornar as pessoas mais lentas, né? No sentido de que não se colocam muito a raciocinar, né? Então, vocês lembram quando, lá no começo dos nossos estudos, que a gente insistia muito com vocês, leiam, pensem, reflitam, discutam o que vocês leiam, conversem um com o outro, se coloquem a discutir ideias. A gente falava muito isso. E o que esses governos, que nós não vamos citar quais são, não vamos entrar em detalhes por enquanto, o que eles estão fazendo? Você come. Você não sabe que tipo de alimento. Você pode até evitar os embutidos, os enlatados, os elementos químicos, mas mesmo os alimentos orgânicos que eu falo, alimentos vivos, como verduras, frutas, eles podem estar alterados geneticamente e isso pode modificar o seu DNA também, né? Lembrando que você tem uma carga de 10% do seu DNA feito de vírus. Algumas combinações que estão sendo disseminadas vão exatamente nesses 10%. Né? Então, veja bem, o que acontece? As pessoas vão adoecer mais? Não, não é isso. As pessoas vão ficar doentes? Não. O que eles querem? Que as pessoas fiquem mais lentas. Por quê?
Uma pessoa que tem um raciocínio mais lento é uma pessoa muito mais fácil de ser manipulada. E isso já está acontecendo, né? Todos, sem exceção, se tornaram totalmente escravos de alguma coisa no seu aparelho, né? Esse aparelho aqui, ó. Se tornar escravos de alguma coisa. Pode ser um jogo, pode ser um noticiário, pode ser um filme, pode ser uma rede social, pode ser qualquer coisa. O fato é que a pessoa, quando ela está no seu raciocínio pleno, né, ela sabe discernir entre trabalho, lazer e dependência, né? Quanto por cento você usa isso aqui para o trabalho? Quanto por cento você usa isso aqui para o lazer? Quanto por cento você usa isso aqui por dependência, né? Então, esse aparelho, ele passa a te transmitir frequências que vão ativar, né, esses vírus que estão sendo implantados nesses povos, que ainda não chegou aqui no seu país. Não chegou porque o seu governo não está usando isso, mas chega de outras formas, né? Então, aqui no seu país, quando você vê todos andando na rua com aparelho de frente, é dependência. Viciante, né? Mas vai chegar um momento em que vai se tornar uma escravidão mental. Então, serão corpos biológicos, humanos, mas totalmente robotizados. E é contra isso que nós estamos lutando. É contra isso que nós estamos lutando. Contra a não robotização humana, né? Nós estamos tentando evitar, por isso que nós falamos tanto em despertar, em ir para o interior, em se encontrar, em estar desperto, né? Porque essa é uma realidade. A Bíblia fala de um implante, que hoje já é uma realidade, né? Países como o Japão já têm esse projeto pronto. A criança nasce, já recebe um chip, e esse chip já poderia ela carregar para o resto da vida, onde estariam todas as informações dessa criança. É uma forma de controle geográfico, controle econômico, controle sanitário, controle de tudo. Dizem que não foi implantado, mas está pronto. E no seu mundo capitalista, um dos maiores capitalistas da sua era, que é dado à era espacial, né, a tecnologias avançadas, o seu Eslon, ele está pronto, né, para implantar chips, né? Então, nós estamos numa guerra. Uma guerra, um Armagedon, em que o enfrentamento não é com armas, o enfrentamento é com ideias. Então, são as forças da luz contra as forças das trevas, né? Essa luta. E se você me disser assim, mas as trevas não existem, não foram criadas por Deus, mas fazem parte da criação humana, e elas precisam ser combatidas. E aí, culmina tudo isso que vinha de forma lenta, né? Chega esse momento da transição, acelera, ganha proporção, né? Uma dimensão extraordinária,
né? Porque o tempo, aquela barreira do tempo, está acelerado. Quando eu disse ao meu canal que ela já viveu tudo isso, vocês já viveram tudo isso. Eu quero que vocês entendam que nós sempre falamos de 10 mil anos para cá, que é essa civilização atual. Por que 10 mil anos para cá? Porque foi o final da Era do Gelo. Né? Quando termina a Era do Gelo, quando começa o planeta a aparecer, né, de novo, os sobreviventes da Era do Gelo, então vão descobrir a agricultura, que foi a primeira grande revolução. Então, a gente está sempre falando de 10 mil anos para cá, que é essa civilização atual. Mas e as civilizações antes da Era do Gelo? Como que foi? Como que eram? Eram de homens pré-históricos? Eram de primatas, de Homo sapiens? Tanto é que vocês já escutaram falar em algumas dessas civilizações. Atlântida, Ur, Lemúria, mas existiram muitas, por exemplo, aqui nas Américas. Existiram civilizações muito avançadas. Porque quando nós fizemos o estudo da vinda dos irmãos das estrelas, de povos de outros mundos, como os Anunnakis, por exemplo, né, povos das Pleiades, eles vieram muito antes de vocês que vieram de Capela. Vocês são os remanescentes. Antes de vocês vieram. Então, pensem comigo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a sua ciência consegue chegar até 200 mil anos, alguns milhões de anos só. E o resto? Ou vocês acham que a Terra passou 4,3 bilhões de anos? Nada. É cíclico. Civilizações surgem, progridem, florescem e declinam. E por que declinam? Porque este planeta, embora já tenha tido civilizações muito avançadas, ele está lá na terceira camada da cebola, que é a camada de mundos de provas e expiações. Quando você fala em civilizações avançadas, você pensa em quê? Em seres evoluídos espiritualmente? Não. Quando você fala em civilizações muito avançadas, você pensa em seres evoluídos tecnologicamente. Não é assim? Então, vocês têm algumas notícias. Vocês têm notícias de dilúvio, vocês têm notícia de um cometa, um grande meteoro que se choca no México e que destrói tudo, vocês têm notícia da Era do Gelo, vocês têm notícias de conspiração, de mudanças de polo, vocês têm várias notícias. Isso não é conto da carochinha. Isso são lembranças associadas a pesquisas arqueológicas. E vai acontecer novamente. E não vai acontecer pela última vez. Vai chegar um momento, lá na Terra de regeneração, lá no mundo de regeneração, vai chegar um momento em que eles vão precisar extirpar o que não conseguiu progredir naquele mundo, para ela avançar para um mundo celestial, para a próxima casca da cebola. Aí vai acontecer o quê? Um novo declínio. Entenderam como que funciona? Então, vocês estão aí, nesse auge. E aí,
é fácil de vocês compararem. É fácil de vocês compararem. As pessoas que estão aqui, que são da geração dos anos 50, dos anos 60, quando foram jovens, mesmo tendo passado, né, por algumas revoluções, por algumas guerras, né, assistindo no mundo guerra da Coreia, guerra no Vietnã, guerra não sei aonde, mas vocês, é fácil de vocês compararem como que eram as coisas naquela época e como que estão as coisas hoje. Então, eu acho estranho que os seus governantes, essa minoria que pensa que é dono da situação, não terem admitido nesses últimos 3, principalmente nesses últimos 5 anos, a existência de um conflito mundial. Aqui mesmo, vizinho de vocês, Venezuela, foi um grande conflito, né? Aí você começa a ir para outros lugares, né? Você vai à Colômbia com as Farc, né? com o Sendero Luminoso atingindo toda essa região, o Peru e tanto, enfim, Bolívia. E aí você vai para a África, aí você só pensa na África como pobreza. Sim, aí tem as guerras de tribos, guerras de clãs, guerras religiosas, guerras por água, né? Aí você vai para a Síria, Líbia, Afeganistão, Cazaquistão, e vai para toda aquela parte, está tudo em guerra. O mundo focou na guerra da Ucrânia com a Rússia. E aí, esqueceu de todas as outras guerras que estão acontecendo. Guerras, conflitos internos nos países que são guerras. Guerras civis. Né? E qual é o papel de cada um de vocês? Qual é a função de cada um de vocês que são homens de bem? Nesse contexto todo, em tudo isso que está acontecendo. Né? Então, o evangelho de vocês, ele traz uma explanação de Kardec sobre os trabalhadores da última hora. Né? Onde ele fala que os espíritas, eu não diria os espíritas, os homens de bem, compreendem o amor de Deus como um impulso para a evolução e sabem que o espírito se eleva quando se esforça para viver sua vida baseada nos ensinamentos de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou a ponte. Para você chegar do outro lado, você tem que passar por mim. Negar Jesus, negar os ensinamentos de Jesus, não seguir os ensinamentos de Jesus, não viver os exemplos de Jesus, é simplesmente se acomodar, não enfrentar o tempo e, portanto, ter uma possibilidade muito grande de não fazer a transição. Porque os que não fizerem a transição, eles já têm uma passagem direta, né, para o interior da cebola, mas não dessa cebola aqui. De uma outra cebola, que está acabando de ser inaugurada pelo Cristo, né?
vamos dizer assim, porque esse deslocamento já está sendo feito. Uma vez nós falamos para os senhores que todos os seres que estavam desencarnando na Terra eram alocados na Lua. Para quem me acompanha desde sempre, né? Deve se lembrar disso. Aí vocês perguntam, mas como assim na Lua? Por que na Lua? E aonde que eles ficam? Porque nós temos instalações na Lua. Em todo o interior da Lua, todo o interior da Lua é uma grande nave, uma grande estrutura, né? E esses seres, eles só perdem o quê? O corpo físico. Então, nós colocamos eles em estado comal para fazer a preparação para a viagem, porque a viagem nem sempre é aqui dentro do seu sistema solar. É uma viagem intergaláctica, né? Ela sai do seu sistema solar e vai para outros sistemas. Então, esse ser, ele precisa ser devidamente preparado para essa viagem. Mesmo estando desprovido do corpo físico, o seu corpo perispiritual, como você conhece, ele se ressente de uma viagem na velocidade da luz. Então, ele precisa ser preparado, né? E a esse respeito, eu gostaria de dizer que nós não estamos lá sozinhos, né? Além de todos os nossos colaboradores, que nós estamos no interior, né? Nós não ficamos na crosta da Lua, mas nós temos bastantes humanos vivos, né? Lá na Lua, em estações de pesquisa e tudo mais. Nós não, vocês têm. Aí o seu governo mente, né? Que não tem ainda condição de viver fora da Terra, né? A gente pode falar mais sobre isso. E voltando aqui a esses trabalhadores, que são vocês, é entender o seguinte: aquela parábola de Jesus sobre os trabalhadores da última hora, porque todos foram convidados, todos foram convidados a trabalhar nessa grande obra, nessa magnífica obra. Mas de que forma que foram convidados a trabalhar? Faça a sua parte, faça bem a sua parte, fica na sua. Não vá prejudicar o outro, não. Não vá prejudicar o reino animal, não vai prejudicar o reino vegetal. Faça o seu melhor. Isso é trabalhar na obra de Deus. Ajuda quem você pode ajudar. Tudo bem. Não. O homem, ele tem um prazer mórbido em prejudicar o que está na sua frente. Já viram aquelas crianças que você põe um brinquedo novo na mão delas e elas destroem o brinquedo inteirinho? É isso. O homem tem esse prazer, né? Então, todos foram convidados. Ah, mas eu não senti no meu coração. Não precisa de você sentir. É um dever de todo homem seguir a trilha do bem, a trilha da moral. Não precisa de você ser convidado, né? Agora, o interessante é que o Pai é tão misericordioso, ele é tão compassivo, que ele te espera. Se não for agora, você vai para o interior da Nova Cebola, ele espera, porque ele não tem tempo. Ele é o tempo é nele. Ele espera, porque para ele, 1 trilhão de suas vidas equivale a 1 segundo. Ele espera. Quem sente é o ser, é o indivíduo. É ele que sente. Mas o interessante dessa misericórdia divina é que em qualquer tempo que o homem aceitar a trabalhar
na obra divina, ele será recompensado em qualquer tempo que ele aceitar. Né? Então, aquela parábola, né? Uns são convidados e logo se dispõem a trabalhar. Eles adiantam. Então, quando a gente falou, né? Os anjos, os arcanjos, eles já foram criados puros? Não. Os cristos foram criados puros? Não. Todos foram criados moléculas. Todos foram criados princípio inteligente. Todos foram criados simples e ignorantes. São as escolhas que aceleram ou retardam o progresso de cada um. As escolhas individuais. Né? Então, desde a sua criação, que o homem é chamado ao trabalho do bem, a obra edificante, a colaborar, porque como ele é co-criador, como ele é a manifestação, né, do Criador primordial na Terra, o que se espera da manifestação do Criador primordial? Que ele continue a criar, co-criar. Ele é um co-criador, a co-criar. Mas co-criar o quê? Coisas boas. Né? Ele ser um transformador, ele ser um empreendedor, ele ser um gerador, né? Da luz, da beleza, do progresso. Né? Então, quando o homem se propõe, e alguns seres, eles evoluem mais rapidamente porque eles aceitam logo essa proposta, eles abraçam logo essa proposta. Né? Então, quando ele faz isso com boa vontade, quando ele aceita isso, ele é recompensado. E todas as vezes que ele é recompensado, ele se sente mais motivado a continuar essa atividade de fazer mais e melhor. Então, entendam, a principal meta do homem é a sua evolução espiritual. Né? Isso não tem como fugir. Lembra dos nossos encontros anteriores, agora recentemente? Não tem como você fugir. Não tem. Você pode ir mais devagar, você pode ir mais rápido, você pode ir correndo, você pode ir engatinhando, mas você tem que ir. Não tem como. Né? Você vê o caso do Papa Gregório, né? No livro Libertação, do nosso André Luiz, o mesmo autor dessa obra. 700 anos. 700 anos atuando como alambaque, como uma mente do mal, como um dragão. 700 anos como dragão. Chega um momento em que cansa. Eu quero a luz. Eu quero a luz. Porque você se satisfaz em ter um exército de escravos. Você se satisfaz em ter o domínio de muitas mentes. Você se satisfaz em ser o líder de um exército das sombras. Mas chega um momento que você fala, eu quero o sol. Eu quero a luz. Eu quero uma mente leve. Então, a principal meta de qualquer ser humano é evoluir, porque ele quer voltar para a sua origem, e a sua origem é a perfeição, é o Criador primordial. Né? Então, alguns se dispõem a essa proposta mais facilmente, outros demoram indefinidamente. Né? Eles postergam, empurram com a barriga, como vocês falam. Né? Mas o interessante é que esses que evoluem mais rapidamente, como os cristos, né? Alguns cristos, porque outros cristos passaram por todo esse processo, né? Mas chegaram ao seu eu superior.
Então, esses que receberam as recompensas pelo seu progresso, pela sua evolução, eles, olhando para trás, eles vão perceber aqueles que se demoraram a aceitar esse convite, mas que quando aceitaram, vamos citar um Gregório. Não é esse o caso, mas vamos citar Gregório para a gente entender. Aí o Gregório, depois da sua última reencarnação na Terra como Papa, ele se demora 700 anos, né? Mais ou menos isso, até o dia que ele renuncia às trevas. Mas no momento em que ele renuncia às trevas e que ele resolve abraçar o seu trabalho de crescimento individual, ele recebe as mesmas recompensas que o Cristo lá recebeu. Porque o Pai, o Criador primordial, ele não olha em que tempo é que você levou. Ele leva a sua disposição em querer progredir, porque ele não tem o tempo. Então, é como se você tivesse decidido no mesmo tempo que o Cristo decidiu. Aonde que está a vantagem aí, então? Está a vantagem no Cristo, porque ele progrediu, né? Ele está numa fase de progresso muito mais à sua frente. Mas o Criador primordial, para ele, o momento em que o Cristo decidiu trabalhar pela luz e o seu momento em que você está decidindo entrar no caminho do trabalho para a luz é o mesmo. Está acontecendo no mesmo momento. É linear. Porque ele não tem tempo. Ele está fora do tempo. Eu sei que é confuso, mas é só uma noção, né? Então, isso quer dizer que o trabalhador da última hora, que são vocês, né? Vocês são tão merecedores dessas recompensas quanto aqueles que antecederam vocês. Um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, né? Todos esses, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, todos esses que antecederam vocês, vocês são tão merecedores quanto eles, porque vocês acordaram e decidiram a evoluir. Então, o Criador primordial, ele está vendo essa decisão de vocês de uma forma linear. E ele recompensa vocês da mesma maneira como ele recompensa o Cristo. Na mesma intensidade, porque para ele não importa o tempo, importa a disposição. Né? Então, o que cabe a cada ser humano? Que ele desenvolva, né, as missões que lhes são direcionadas, os trabalhos que lhes cabem, com dedicação, com amor, com alegria e, claro, com sacrifício. E aonde é que está essa missão? De repente, está num trabalho, uma atividade profissional, em que você é o farol, em que você é a luz, a direção, sem ser religioso, sendo profissional, mas sendo o elo de união, o elo de iluminação, o elo de transparência, o elo de boa vontade, de colaboração, o exemplo para os outros. Então, às vezes, vocês querem sair da atividade profissional. Eu estou cansado, eu não consigo ver avanço. Você não está conseguindo ver avanço, às vezes, no nível material, no nível de que suas tarefas sejam concluídas, de que você tenha reconhecimento. Você pode não estar vendo aí, mas você está mexendo com a mente daquelas pessoas que
que estão com você. E talvez seja essa a sua missão. Talvez a sua missão seja dentro de sua casa. Você tem 2 filhos, você tem 3, você tem 4, você tem 1, não importa. A sua missão é com esses espíritos, com a sua família, com seus parentes. Outros têm uma missão mais ampla, né? Como líderes religiosos, líderes comunitários. Então, você tem que entender o seguinte: qual é a minha missão? Eu tenho que ser igual o Chico Xavier? Eu tenho que... Não. Não é a sua missão. Tem a missão daquele que é distribuir sopa, tem a missão daquele que é visitar os enfermos, tem várias atividades. Você tem que fazer bem feito aquilo que foi colocado para você. Porque você vai ser perguntado. Você vai ser cobrado. Que fizestes dos espíritos que eu vos confiei. O que você fez desses espíritos? Não pude fazer muita coisa, porque eu estava doente, porque eu estava cansado, porque eu estava desanimada. Não adianta, eu sou só eu. Eu não posso mudar o mundo, eu não consigo. Consegue, se você mudar a ti mesmo. Se você mudar o ambiente onde você vive, você muda o mundo. Porque é o que eu falei para vocês. São 8 bilhões de seres encarnados. E uma coisa que vocês esquecem é que vocês são exemplo para mais ou menos de 7 a 12 entidades que acompanham vocês rigorosamente. Então, um casal dentro de casa, eles estão, no mínimo, acompanhados por 20 entidades. Né? Essas 20 entidades, elas comemoram com vocês, elas celebram com vocês, elas choram as tristezas de vocês, elas se alimentam com vocês de suas alegrias, de suas pequenas conquistas, de suas vitórias, mas também tem aquelas entidades que se alimentam do seu medo, da sua rebeldia, do seu ego, do seu orgulho. Então, pensem, vocês estão numa casa, vocês não estão sozinhos. E vocês têm que ser exemplo para esses espectadores. Vocês estão num reality show. E está sendo gravado nos registros acásticos. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês falam, tudo que vocês pensam é gravado. Né? Então, olha a responsabilidade de cada um. Aquela pergunta, o que você faz quando ninguém está te olhando? Cuidado, porque você não está sozinho. Né? As entidades de luz respeitam a sua privacidade, né? As entidades de luz respeitam os seus momentos privados, as entidades das sombras, não. Elas dividem cada momento com você. Muitos são sugadores, né? Vampiros mesmo. Então, você pode escolher suas companhias? Você pode escolher as suas amizades? Pode. Você pode escolher. Né? É uma questão de você selecionar os seus pensamentos e tornar esses pensamentos selecionados atitudes, hábitos. Você não precisa sair por aí. Eu falo isso o tempo todo. Eu não quero pregadores. Eu não quero pessoas na rua pregando ou tentando convencer o outro a ser isso ou aquilo em termos religiosos.
Eu quero que cada um saiba quem ele é, o que ele tem que fazer e que ele faça bem. Então, você teve 50 anos para ser estúpido, orgulhoso, vaidoso, ególatra. Você fez o que você queria fazer nos seus 30, 40, 50, 60 anos. Chega, acabou. Então, agora, se renove. Abafe o homem velho e desse surgiu o homem integral, porque é esse homem integral que nós precisamos. E é esse homem integral que nós vamos resgatar. Quando tudo estiver no caos. É esse homem novo que nós queremos. Então, seja melhor. Faça melhor. Lavar um banheiro não faz mal para ninguém. Ajude dentro da sua casa, divida com sua companheira, com seu companheiro, as atividades do lar. Faça alguma coisa junto com seus filhos, faça dentro de casa. Cumpra a sua missão dentro de casa, cumpra a sua missão no seu trabalho, entre os seus amigos. Escute todas as baboseiras que os seus amigos falam, escute todas aquelas asneiras que eles falam. Medite naqueles 5 minutos, medite. Como que é meditar? Entra para dentro, mantenha um sorriso nos lábios, mas entre para dentro. Faça uma prece interior, não discuta. Nós vamos repetir novamente. As pessoas têm opiniões. Elas são... Todo ser humano é um ser político, que negocia, que barganha. Isso é política, né? Que cria convicções, partidarismos. Mas você tem que fazer o que você consegue fazer. Agora, o que nós somos contra, respondendo uma pergunta que foi feita numa discussão dentro de um lar, aí, nós somos contra, não é vocês lutarem pelo que vocês acreditam, não é vocês batalharem pelas suas convicções. Nós somos contra criar discussões estéreis. Que você briga, que você discute, que você bate boca, mas que você não muda nada. Muito pelo contrário, você cria animosidade, né? Cria dissensão. Então, assim, você é partidário de alguma ideia, você é partidário de algum projeto, crie, implante, vai atrás. Aí você está fazendo algo de concreto. Agora, ficar só no âmbito das ideias, sabe, discutindo partidarismo, vou te dizer uma coisa. Na Terra, nesse momento, não tem salvador, não. Nenhum país. É bem assim, você troca 6 por meia dúzia, em todos os níveis. Né? Sai um Barack Obama, entra um Donald Trump, sai um Donald Trump, entra outro, e vai trocando. Então, assim, sabe a roda da fortuna? Você... mas esse governo não fez isso, não fez aquilo outro, o outro vai fazer, mas aí ele deixa de fazer isso, aquilo e aquilo outro. No final, quando você compara, é tudo igual. Então, por que você, as mudanças, nós não acreditamos, nós nunca acreditamos, por isso que nós trabalhamos com as bases, que nem Jesus trabalhou com os homens humildes, com pescadores, com campesinos, com prostitutas. Nós trabalhamos com as pessoas humildes que estão dispostas a nos ouvir.
Porque nós não acreditamos em mudanças que vêm de cima para baixo. Nós acreditamos nas mudanças que vêm de baixo para cima. Essas são inevitáveis, porque os governos são obrigados a aceitar. Quantas mudanças os seus movimentos populares não provocaram? A Diretas Já, que foi um movimento que nós acompanhamos muito de perto, porque um dos líderes da Diretas Já é um dos nossos, né? O senhor Ulisses Guimarães. Desapareceu. Né? Desapareceu é muito para resgatado, né? Então, nós acompanhamos muito de perto. Foi um movimento popular que fez uma mudança, né, incrível. Então, você quer, faça as mudanças. Agora, ficar no âmbito de picuinhas, não, isso não é o que a gente concorda. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso contexto. A parábola dos trabalhadores da vinha, né? Então, lá na Bíblia tem essa parábola, que vocês conhecem muito bem. O interessante é que essa parábola, ela é sequente, ela vem em seguida àquela parábola do jovem rico, né? Em que ele pergunta a Jesus, o Musk perguntando para Jesus, né? E aí, mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Porque eu já conquistei tudo aqui na Terra. Já estou conquistando o espaço. E agora, como é que eu faço para conquistar a vida eterna? Então, essa da vinha, ela vem na sequência. Porque a história ela vai seguir a mesma linha de pensamento, mas ela vai provocar uma reflexão, né, sobre o trabalho de cada um, no tempo de cada um. O trabalho no bem, o trabalho na evolução, né? Sem focar nas riquezas materiais, porque no encontro anterior a gente falou que nem o seu corpo te pertence. Quanto mais o seu apartamento, a sua fazenda, a sua chácara, a sua casa de praia. Seu diploma disso, seu diploma daquilo. Então, isso são o quê? Recursos. São instrumentos que lhes são concedidos, porque se o pai não quisesse, você não os alcançaria, que são concedidos para que você possa utilizar no seu progresso pessoal e gerar o progresso à sua volta. Então, todo homem de bem, ele deve ser um empreendedor. Ele deve ser um empreendedor, né? Ele deve se preocupar muito mais em a sua fortuna. Quanto maior a sua fortuna, quanto mais empreendedor ele for em relação à sua fortuna, fazendo com que esses bens gerem trabalho, gerem mais riqueza ele vai ter. Porque nós precisamos de empreendedores. Então, mais riqueza ele vai ter, mais trabalho ele vai gerar, mais fortuna ele vai receber. Mais trabalho ele vai gerar, mais fortuna ele vai receber. Né? Mas o homem, ele cria uma determinada fortuna, a preocupação dele é passar isso para a posteridade, para os seus 1 ou 2 filhos, que é o máximo que ele tem, né? E geralmente, quando essas fortunas chegam nesses filhos, elas se diluem, porque não pertence a eles. Ela foi concedida ao seu pai, por exemplo, para que ele fizesse alguma coisa. Mas muitas vezes ela não tem prosseguimento nos filhos. Quantas fortunas assim vocês já não viram diluir? Quantas famílias, né? Vocês não conhecem aqui no seu país que eram famílias multibiliardárias e que perderam? Então, Jesus diz que o reino dos céus, né,
lembrem-se que ela é uma continuidade da outra parábola, respondendo à pergunta do jovem rico. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha, né? Ele tendo convencionado com os trabalhadores que ele pagaria 1 denário a cada um por dia. Então, ele chegou, né? Vocês já viram aqueles chapas de caminhão que ficam parados nas entradas da cidade? O caminhoneiro para e diz para os chapas: eu preciso de trabalhadores para descarregar o meu caminhão. Vocês querem? Queremos. Bom, eu vou pagar R$ 100 para cada um. Tá certo? Tá certo. Pode subir no caminhão que nós vamos lá para descarregar. E pronto. Feita a história. Ele contratou, chega no final do dia, ele vai pagar para esse. Mas o que aconteceu? Né? Esse pai de família, ele pode chegar ao meio-dia e contratar outros, pelo mesmo valor. O dinheiro é dele. Ah, mas os outros vão trabalhar menos. Opa! Vamos entender uma coisa. Trabalhar mais horas não significa que você está trabalhando mais. Uma coisa é o tempo que você trabalha, outra coisa é a sua produtividade. Talvez aquele que foi contratado na última hora, que são o caso de vocês, são os que trabalham mais. E eles têm direito ao mesmo pagamento dos que foram... Aquele chapa molenga que foi contratado às 5 horas da manhã. Né? Então, essa questão de reino dos céus, não existe um local geográfico no universo que você fala, aqui é o reino dos céus. Não existe isso. É o estado de perfeição, é a consciência una, a grande consciência. Né? Então, nessa parábola, o pai de família é representado aqui por Deus. E os trabalhadores é toda a humanidade. A vinha é o planeta Terra. Fica fácil de a gente entender isso. Né? E o trabalho? O trabalho ao que Deus está chamando a humanidade, né? Representa tudo aquilo, toda a atividade que enobrece o espírito. Quando vocês estavam fazendo o estudo do trabalho no Livro dos Espíritos, aos domingos, eu me lembro de que o Anderson, eu acho que foi bem o Anderson mesmo, que disse exatamente isso, que trabalho não é só uma atividade profissional. Né? Trabalho não é só uma atividade doméstica. Trabalho é toda atividade, toda atividade. Por isso que Jesus fala o tempo todo em trabalho. É qualquer atividade. Né? Então, o trabalho ele representa tudo aquilo que te leva ao caminho da evolução individual, espiritual. Né? E, como eu disse, alguns alcançam esse estado com mais rapidez, outros demoram mais. E demoram mais por causa das suas escolhas indevidas. Né? Então, mas como Deus é magnânimo, no final, todos recebem o mesmo benefício, o mesmo pagamento, o mesmo denário. Qual que é esse denário? A plenitude espiritual. A evolução espiritual não é uma série que você vai recebendo medalhas por alcançar. É um estado de consciência de paz. Quando você chega nesse estado de consciência, de paz espiritual, você deita sua cabecinha no travesseiro, apesar de todos os problemas do mundo estar ruindo à sua volta, você tem consciência de que você está fazendo o seu melhor, que você está trabalhando, que você está colaborando, você alcançou a evolução espiritual. Né? Bom, eu acho que por hoje
é o bastante. Eu deixo aqui muitos insights para reflexão, né? Pensem na cebola, nessa intermediação das dimensões. Pensem no seu progresso como inevitável, seu progresso espiritual. Pensem na sua missão, na sua atividade diária de ajudar o outro, de fazer o bem, de progredir, né? Pensem no seu dever, né? De fazer o seu melhor, sempre, dentro daquilo que é possível, no seu tempo, nas condições em que você está vivendo, na sua cultura, mas sempre dando o melhor de si. Evitem disputas ególatras, rancores desnecessários, mágoas que dizem mais respeito ao seu ego do que a alguma ofensa propriamente dita. Não se esqueçam que o seu ofensor, ele fala mais dele do que de você. Não se esqueça que o seu caluniador está pintando um autorretrato e não está te fotografando. Não se ofenda com diz que me diz, com fofocas. Não entre em jogo ou em disputas promovidas pelas sombras, através disso aqui, através de conversinhas inúteis, de contendas familiares, profissionais. Faça o que você tem que fazer, aí dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho, no seu templo religioso, onde quer que você esteja. O tempo acabou, e acabou mesmo de verdade. E daqui para frente, senhores, vocês vão ver coisas inimagináveis. Vocês estão bem, vocês estão bem amparados, vocês estão protegidos, a vida de vocês hoje está bem melhor do que estava alguns anos atrás, basta vocês compararem. Mesmo quem perdeu o emprego, né, Anderson? Se comparar os tempos como eram e como estão hoje, vocês estão bem melhores. Então, não se percam de vocês. Porque quando chegar o momento, será pedido a cada um de vocês o testemunho de tudo isso que vocês têm aprendido aqui conosco. Nós estamos muito perto. Muitos de vocês nos veem diariamente nos céus. O meu canal me vê as nossas naves o tempo todo, todos os dias. Muitos aqui vêm, né? E podem dar testemunho disso. Nós estamos muito perto. Estamos atentos. Nós temos tecnologia para ler os seus pensamentos. Tecnologia que vocês vão chegar também a esse nível. Nós pegamos vocês todos os dias, durante o sono, e levamos para trabalhar. Esse levar vocês para trabalhar é um treinamento de guerra. Nós fazemos um treinamento ostensivo. Levamos vocês para as trincheiras. Só que a nossa forma de atuar não é enfrentando a sombra, é trabalhando para a luz. Então, nós levamos vocês para socorrer crianças desamparadas, mães desesperadas,
pais perdidos, vítimas de violência. É dessa forma como nós agimos. Nós não vamos pegar espadas, foices, facões e vamos para um fronte lutar contra as sombras. Não é assim que a gente age. E não se esqueçam. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E lá no 14 fala o seguinte: eu só sei que tudo quanto Deus faz é para sempre. Então, tem o tempo certo para cada coisa. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para adoecer, tempo para curar, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para destruir, tempo para reconstruir, tempo para adoecer, tempo para trabalhar a cura. Fica aí a nossa colaboração para suas reflexões. E na próxima semana estamos abertos às suas colocações, às suas perguntas. Nós deixaremos o canal aberto para que vocês que estão conosco todas as semanas, vocês que participam conosco, essas 20 e poucas pessoas que são fiéis aos nossos ensinamentos, nós vamos abrir para que vocês possam nos fazer a sua pergunta, mas que façam perguntas que tenham essência, que venham da alma de vocês. Eu me despeço deixando um grande e afetuoso abraço de luz em cada um. E eu vou pedir à nossa irmã Eleusa que faça a oração que o Cristo nos ensinou. Aqui eu me despeço, câmbio final.